Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui a nossa live para fazer um resuminho para vocês do que houve nesse 31º Simpósio Internacional de ELA. Estamos aqui alguns profissionais, estamos aguardando ainda os neurologistas, doutora Karina Lebes, do Rio de Janeiro, e doutor Rodrigo de Holanda, aqui de São Paulo, da USP. Enquanto isso, está presente aqui conosco a Jennifer, nossa Nutri, Tamara, Fono, a Adriana Klein, terapeuta ocupacional. E, para começar, eu queria chamar para bater um papinho rápido comigo a Alessandra Dorsa, diretora técnica da associação e que tem acompanhado desde o início da associação, tem ido aos simpósios e para falar para vocês uma grande diferença que a gente vem sentido nesse simpósio em relação aos demais. Né? Esse simpósio teve um formato completamente diferente, por ter sido um simpósio online, né? Mas, mesmo sendo online, mesmo tendo um custo bem mais acessível que os demais, no simpósio de Glasgow nós tivemos, para vocês terem uma ideia, 1.300 participantes, e neste simpósio nós chegamos, o que eu percebi, o máximo ponto alto do simpósio, nós tivemos 750 pessoas assistindo a palestra. Para mim foi uma surpresa, né? Porque eu pensei que por ter um custo 8 vezes menor do que o simpósio presencial, por você não ter que se deslocar ao local do simpósio, eu pensei que fosse ter mais sei lá, 5, 10 vezes mais participantes do que no simpósio presencial que teve nos outros anos. E, na verdade, deu uma audiência muito menor. O formato mesmo foi diferente, teve muito menos palestras, muito menos aulas, né? A duração dele, lá quando a gente vai, né, Ale? Ele começa às 8 horas da manhã, vai até às 5, 6 horas da tarde. Dessa vez foram 4 horas de simpósio só por dia, para poder contemplar as pessoas que estão em cada continente, com fuso horários diferentes, poderem assistir. E outra diferença é que normalmente são 3 salas simultâneas acontecendo, e dessa vez, como a gente precisa assistir e não tem essa opção, foi apenas uma palestra acontecendo, não tinham salas simultâneas acontecendo. Então, foi muito mais pobre em termos de conteúdo, em termos de quantidade de palestras, né? Ale, eu queria ouvir você um pouquinho. Eu vou mutar aqui para escutar o que você achou. Oi, pessoal, tudo bem? Acho que poucas pessoas chegaram ainda, né? Tá todo mundo entrando, poucos participantes ainda aqui com a gente, mas essa é uma live muito importante para nós, né? Todos os anos a gente traz coisas muito boas para todos os pacientes que esperam ansiosamente por esse momento. E, infelizmente, como o Jorge falou, foi um momento complicado, né? Todos nós estamos vivendo um momento complicado com a Covid, e aí foi obrigado, então, a fazer esse modelo. E o que aconteceu foi que eles priorizaram as palestras, elas tiveram um foco muito mais de pesquisas básicas, pesquisas moleculares, pesquisas celulares, né? E isso acabou fazendo com que algumas coisas muito práticas que a gente traz para o dia a dia não foram tão evidenciadas. Então, nós tivemos, sim, uma diminuição de conteúdos. Eu acho que o que aconteceu mais e deixou todos nós que estamos aqui um pouco mais, né, tristes em não poder trazer coisas boas foi isso. Mas, por outro lado, né, foi até uma fala da Tamara, que, assim, por outro lado, nós temos coisas boas para falar porque as pesquisas estão acontecendo. Né? Então, nós temos coisas boas para falar porque as pessoas estão ainda se dedicando, mesmo que sejam em estudos moleculares, mas os estudos estão acontecendo.
Nós vamos falar um pouquinho também sobre o que foi o impacto da Covid, né? E eu acho que esse é um momento que todo mundo quer ouvir, né? O que foi isso para nós nesse momento tão difícil. Mas, assim, realmente eu e o Jorge, que estamos o tempo inteiro em todos os eventos, sentimos a dificuldade de trazer as novidades, de trazer coisas que vão influenciar na prática, no dia a dia de cada um. Quem vai poder nos ajudar mais nessa discussão são os médicos, porque eles podem trazer, né, um pouco mais do que foi o conteúdo desse congresso. E na parte terapêutica mesmo, principalmente multiprofissional, teve muito pouco. Então, eu acho que esse é o cenário que nós estamos vivendo, não é o melhor para ninguém, né? Todos nós gostaríamos de estar lá totalmente imersos em conhecimentos novos e oportunidades de ver coisas novas, de conhecer coisas novas, mas nós não tivemos isso esse ano. Mas vamos ver o que temos, né, de bom para falar, né, doutora Karina, porque com certeza como eu falo, a pesquisa continua e eu acho que vale a pena, né, Jorge, agora a gente chamar a doutora Karina, que está aqui com a gente e que pode falar um pouquinho para as pessoas o que efetivamente está, o que você percebeu nesse congresso. Então, bem-vinda aí ao nosso grupo, doutora. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer, né, a participação no congresso e também dessa discussão aqui com vocês, que sempre enriquece, e eu acho que a esclerose lateral amiotrófica é um tema, é uma doença, né, mas é um tema que eu tenho trabalhado no meu dia a dia e costumo e gosto de ter uma visão além da doença em si, né? Gosto de acompanhar a questão dos pacientes, de enfatizar a questão do acompanhamento multidisciplinar e da melhora da qualidade de vida, né? E a gente fica realmente com aquela curiosidade e com aquela necessidade de realmente achar um tratamento para essa alteração que compromete tanto os pacientes quanto seus familiares, né? Então, é a primeira vez, né, que eu participo do congresso, mas já venho acompanhando e procurando novidades sobre a terapêutica para essa doença há algum tempo. Então, participo de congressos e no ano passado, principalmente, estive no Congresso Americano e vi que há uma mobilização realmente em busca de uma medicação, de um tratamento para os nossos pacientes. E isso me animou muito, né? Eu sei que você começou falando aí no início das questões da gente não ter uma resposta, né? Isso angustia muito a gente, mas, por outro lado, eu vejo assim que não é uma doença que está abandonada, né? Não é uma doença que está esquecida. E eu lembro que no congresso ano passado eu fui pensando numa paciente específica, né, que vinha sempre falando comigo, mas doutora, não vai surgir nada, não vai ter nada, e eu fiquei super satisfeita de ter chegado no congresso e ter visto tanta discussão em relação a isso. Esse congresso realmente não trouxe coisas assim muito impactantes em questão de tratamento. Se falou muito, né, em algumas pesquisas que estão acontecendo, a pesquisa com levosimedan, que infelizmente não trouxe resultados positivos, né? Os pacientes que utilizavam no estudo apresentaram até mais efeitos colaterais do que o esperado, não houve um impacto tão positivo na capacidade vital, né? No estudo da função respiratória desses pacientes. Há um desenvolvimento e uma pesquisa em torno dos oligonucleotídeos antissense, né? O que seriam isso? O que seria isso, né? Só para a gente entender melhor, que já tem terapias baseadas em oligonucleotídeos antissense para algumas doenças, né? Uma delas é a atrofia muscular espinhal. E é um conjunto, é como se fosse uma parte do quebra-cabeça, assim, entendendo o quebra-cabeça como material genético, né? É um encaixe no material genético, mais precisamente é uma cadeia que é complementar à mutação genética. Então, é como se silenciasse aquela mutação e aí o nosso material genético seria lido de maneira normal, produzindo proteínas normais. Então, falando de uma maneira geral da técnica, seria isso.
A gente tem um exemplo disso com a atrofia muscular espinhal, uma medicação que é colocada por via intratecal, ou seja, na espinha, né? Mas assim, simplificadamente falando, para melhor compreensão. Então, a punção lombar é uma infusão na espinha que é colocada uma medicação que vai atuar lá no DNA. Então, isso acredito que seja o que foi, assim, na verdade, mais esperançoso no sentido das terapêuticas. E o envolvimento, e que isso para mim não é uma novidade, mas é o que eu lido no dia a dia com pacientes com esclerose lateral amiotrófica, é o acompanhamento multidisciplinar, é o acompanhamento das questões cognitivas, é o acompanhamento das questões emocionais, e a gente viu muito no congresso, se não me engano foi hoje, que se falou muito da questão, né, da demência frontotemporal, das alterações comportamentais, do transtorno bipolar, e isso a gente vê na prática, né? O que a gente tem hoje, o que eu posso dizer que a gente tem hoje? Um acompanhamento multidisciplinar. A gente não tem uma terapia definitiva, ainda não se achou, né? Eu gosto de dizer assim, mas eu acho que isso vai acontecer. Eu gosto de conversar com os pacientes nesse sentido. Isso vai acontecer. Existem muitas pesquisas em busca de uma medicação e eu acho que isso vai acontecer sim. Mas até o momento que a gente tem é o acompanhamento da equipe multidisciplinar da fisioterapia respiratória, né? Se falou muito também do impacto do Covid, então acho que mundialmente e em todas as patologias isso trouxe um impacto, né? É uma situação nova que a gente não estava adaptado, ninguém estava adaptado, então a gente teve que se reinventar e isso impactou também nas pesquisas, né? No andamento de algumas pesquisas, e que, por um lado bom, isso foi abordado, quer dizer, não é um lado bom, né? Mas se a gente pode buscar uma vantagem, alguma coisa positiva nisso tudo, é que percebeu-se a necessidade da gente mudar um pouco a maneira de lidar com isso, né? Então, os pacientes ficaram sem consultas, sem poder ter um acompanhamento, então houve a necessidade de montar uma forma de condução de maneira virtual, vamos dizer assim, né? Então, houve um impacto muito negativo nas pesquisas, a gente percebeu a perda do acompanhamento desses pacientes, né? E a gente tem que se reinventar nesse sentido. Então, eu estou vendo aqui que o Dr. Rodrigo está aí também, não sei se ele quer acrescentar alguma coisa nesse sentido que eu estou abordando. E eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para o pessoal da neuropsicologia, não sei se alguém pode me ajudar nesse sentido. Como é que a gente faria a avaliação? A gente tem uma neuropsicóloga lá no serviço e a gente tem tentado orientá-la também nesse sentido, dos pacientes que não têm a movimentação dos membros superiores, né, e que muitos testes dependem de ter uma habilidade em certas etapas, né, das avaliações. Como é que vocês fazem nesses pacientes? Alguém saberia dizer? Precisaria falar com a doutora Vânia, que é a nossa psicóloga, e ela não está participando. Não está aqui. Mas eu pediria para ela entrar em contato com você e te com certeza. essa informação. A gente tem essa dificuldade lá, porque a gente sabe que a questão cognitiva vai ter que ser acompanhada, né, e comportamental, e alguns pacientes não conseguem concluir alguns testes que a gente opta por fazer. Espera aí que eu vou passar para a Tamara, que eu acho que ela também pode ajudar aqui. Espera aí. Tamara. Também podemos abordar isso depois. Por mim, não tem problema. Não, ótimo. Na verdade, eu acho que dentro do congresso todo... Eu acho que está um pouquinho baixo. Não sei se é só para mim. Não, boa. Vê se melhorou. Melhorou, gente? A voz está melhor? Melhorou, sim, um pouquinho. Então tá. Deve ser o microfone aqui também. É. Bom, então assim, dentro do congresso como um todo, como a Lê disse, né, a gente esperava muito mais de reabilitação, muito mais de terapia,
alguns nortes, né? Para a gente ver se realmente estamos todos no caminho mais correto e o que a gente já tem de melhor para poder implementar, mas não foi uma realidade muito grande, né? Mas, de toda forma, o que mais me chamou a atenção, e talvez que mais eu me senti à vontade e tive uma afinidade com o tema maior, foi realmente essa parte das alterações cognitivas. Já tem sido algo que tem sido falado há muito tempo. O Jorge e a Alessandra já trouxeram essas informações para a gente desde o Congresso de Glasgow, e é o que a gente já tem lido. Eu acho que o que mais chama atenção é realmente o quanto que não é uma doença puramente motora e como que ela não é uma doença puramente do sistema piramidal. Então, não é só o sistema motor em que nós vamos encontrar alterações. Isso é o que a gente está passando aqui. Eu acho que vai nortear e interessar muito aos terapeutas. Então, isso traz uma nova responsabilidade para o fonoaudiólogo. Na verdade, afirma uma responsabilidade que nós temos que ter também de trabalhar com as funções cognitivas, da gente trazer as ferramentas para avaliar as funções executivas desses pacientes. E realmente falou-se muito de estruturas que estão associadas. Nós temos circuitos neuronais, sinapses, comunicações entre neurônios, que vão formando uma rede neural relacionada a algumas funções específicas. Então, por exemplo, todo o ato motor que nós fazemos, e foi aprendido por todos nós desde que nascemos e fomos evoluindo, isso fica assimilado no cérebro e esse caminho ele já faz o que a gente chama de engrama, ele já tem o seu caminho certinho dentro do nosso cérebro, falando assim, né, de uma forma mais rústica. E o que eles perceberam é que alguns caminhos como esses, que também estão relacionados a questões cognitivas, comportamentais, então é o pensamento, o raciocínio, a personalidade, esses caminhos também sofrem algum grau de degeneração e por isso a gente pode perceber algumas alterações relacionadas a essas questões. Então, as questões de personalidade, muito, muito também ligado a ansiedade, depressão. Então, são situações que vão realmente abrindo os nossos olhos da importância das avaliações não serem apenas motoras, mas também ser de toda a capacidade cognitiva dos pacientes. Então, isso traz uma responsabilidade maior para nós como terapeutas e até mesmo mostrando algumas linhas que têm tentado fazer estudos que tentem identificar, trazer marcadores, uma forma da gente acessar a doença sem ser do ponto de vista puramente motor. Isso é o que mais chamou a atenção, né? Pensando como fonoaudióloga. Posso complementar um pouquinho? Indo nesse sentido, oi a todos, também agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo e conversando. O simpósio acabou de terminar e a gente estava conversando como seria importante a gente ter mais um dia para colocar todas as percepções em dia, né? Tentar fazer um resumão para passar para vocês. Mas acho que esse primeiro contato, né, com esse conteúdo que a gente teve acesso é super importante de ser compartilhado. Indo nesse caminho do que a doutora Karina falou e que a Tamara falou, o que me chamou muito a atenção de alguns trabalhos da equipe multidisciplinar é o uso da tecnologia para favorecer o processo de avaliação, de monitoramento desses pacientes. Então, nessa linha, teve um dos trabalhos que criou um aplicativo que chama AMA, depois a gente passa, né, vai dar tudo por escrito, mas que ele quantifica a função e a cognição do paciente de ELA. Eles fizeram um estudo até prospectivo, acompanhando esses pacientes por 24 semanas, e esse aplicativo, ele é muito fácil de ser utilizado, as telas são muito intuitivas, e o paciente baixa o aplicativo em casa, ele faz os testes, usa um acelerômetro por meio de um dispositivo mobile, né, um relógio, e aí os terapeutas acompanham eles de forma remota. Inclusive, eles gravam a voz, pedem para repetir frases,
E essas frases vão sendo como se elas fossem analisadas em termos de desempenho, né? Então, vai ser uma maneira super simples, fácil de monitorar e acompanhar a história natural da doença. Então, para mim, como eles falaram, né, o congresso foi muito difícil, foi muito conteúdo mesmo de pesquisa de base, né, de pesquisas que são mais de laboratoriais. E na prática, a gente está no dia a gente precisa de coisas mais práticas, né? Mas eu senti que a tecnologia, ela beira o que eles estão estudando também de aprendizado de máquina, né? Machine Learning. Então, como que eles estão tentando pegar muitos dados? Teve um estudo que pegou mais de 3.000 prontuários para tentar estratificar melhor os pacientes, né? Se eu divido melhor, se eu defino que o paciente é de progressão leve, se ele é de progressão intermediária, se é de progressão avançada, eles não podem estar no mesmo pacote para, por exemplo, um trial de drogas, né? De medicamento. Então, tem se discutido essa reformulação, essa reorganização por meio de tecnologia. E acho isso muito válido, assim, acho que isso vai dar um diferencial para o resultado das pesquisas, porque a gente só usa uma escala, por exemplo, né, de avaliação funcional, todo mundo usa a mesma, mas se a gente não pega pacientes e dividem eles de maneiras mais adequadas, a gente não tem resultados tão personalizados. Eu também senti essa personalização que está a caminho aí por meio de tecnologia. Era isso que eu queria falar, complementar. Legal. Jennifer, eu queria ouvir você um pouquinho, antes de passar para o Dr. Rodrigo. Sim, então boa noite, pessoal. Com a nutrição não foi diferente do que, né, a Tamara, a Alessandra, né, o Jorge, a Adriana estavam falando, porque realmente a gente não teve muita questão da multidisciplinaridade, mas uma coisa muito forte que a gente pode falar é que, de fato, tem a importância como base da equipe cuidando desse paciente sempre, né, não só a estratégia medicamentosa, mas a equipe. E voltando mais para a parte da nutrição, complementando, reforçado que a nutrição é de extrema importância para esses pacientes. E eu acho que, apesar da gente não ter muitas coisas novas, deles terem pontuado coisas novas, pelo menos a gente está no caminho certo, né? De falar que, de fato, a perda de peso é prejudicial, que é algo que a gente sempre vem reforçando ao longo do tempo, das palestras, dos eventos que a gente vem fazendo. Então, isso é um ponto muito positivo. Então, realmente, o peso desses pacientes é importante. E apesar deles não terem falado, isso teve um estudo mostrado, né? Fizeram um estudo mostrando que os pacientes, eles apresentam um ganho de peso, tanto os pacientes sem ela quanto os pacientes com ela, eles ganham peso durante os primeiros, antes do diagnóstico, 5 anos, 10 anos antes. E no momento do diagnóstico, quem não teve o diagnóstico de ela, tem um peso maior. E quem teve o diagnóstico, ela apresentou uma queda do peso. Então, no momento do diagnóstico, já se tem essa diferença do peso de um grupo controle e dos pacientes que receberam o diagnóstico. Então, é importante a gente ressaltar que a gente, pelo menos nessa parte da nutrição, a gente está no caminho certo. E um outro ponto muito interessante, que a gente também já falou, devido ao congresso do ano passado, mas a gente também já estava falando antes, é com relação ao microbioma, né? Microbiota um pouco mais, vamos falar assim, aprofundado do microbioma. Então, é algo que se fala que se está em estudo ainda, né? Que há um pouco de controvérsia, mas que está sendo estudado também. Então, é um ponto que talvez no futuro possa ser que venha algo positivo para a gente também e que é algo como nutricionista, como nutrição, a gente possa intervir bastante, né, na saúde intestinal desses pacientes. E uma outra coisa interessante, importante, só que eles colocaram como que precisam de mais estudos, é um paciente, a maioria dos pacientes nesse estudo, apresentarem doenças autoimunes no momento do diagnóstico, já terem isso previamente, né? Então, é um estudo que fala que precisam de outros, mas é algo que já pontua isso também como um start, um alerta para a gente poder ter para os pacientes. Eu acho que da parte nutricional falou muito disso, e da dieta hipercalórica, além do aumento do peso, da dieta hipercalórica também é extremamente importante, acaba casando com o ganho de peso.
Eu acho que é isso que a gente tem da parte nutricional e que a gente deve continuar com o que a gente está fazendo até hoje. Maravilha, obrigado, Jennifer. Doutor Rodrigo, boa noite. Olá a todos, boa noite. Oi, Jorge, Tamara, Adriana, Karina, Jennifer. Tem mais gente que eu não estou vendo aqui? Alessandra. Alessandra também. Então, espero que tenham aproveitado aí. Eu não consegui ver tudo hoje não, Jorge. Hoje o dia foi bem corrido. Então, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começarmos aí a live, que a gente, hoje, a ideia é darmos aí um bate-papo, um apanhado geral para os pacientes que estão querendo saber tanto o que aconteceu, tudo, e deixar para o início do ano, para depois das férias, aí para fevereiro, tal, a gente fazer uma coisa com um pouco mais de calma. A gente tem, só para as pessoas entenderem, nós temos 30 dias de acesso à plataforma onde estão todas as palestras, todos os posters, tudo. Então, a gente pode ver depois com um pouco mais de calma, com cuidado, todas as aulas que foram dadas, todos os posters que foram apresentados, ver o que interessa para cada um, para cada área, dividir. E aí ver isso com mais calma e aí fazer depois uma outra apresentação com mais cautela, abrangendo tudo que foi falado, cada um possa pegar a sua área com mais calma e detalhar mais para os nossos queridos pacientes, para os familiares, o que é que está, o que é que foi dito, o que é que tem realmente de cada novidade, né? A ideia hoje é passar mais uma pincelada no que a gente viu, né? O que vocês viram, os temas que foram abordados, o que tem, enfim, o que você achou do evento, né? O que você achou, o que teve aí? O evento, Jorge, é a primeira vez que eu participei do evento, né? Ano passado eu não participei. Uhum. O ano passado você foi, né? Fui eu e a Alessandra. Vocês foram e foi presencial na época, né? Mas ele é bem parecido com o evento da Cure SMA, da miotrofia espinhal, que é um evento que é basicamente voltado, a maior parte dele para pesquisa básica, uma parte para clinical trials. E uma coisa interessante que tem no Cure SMA que não tem aqui no evento da ELA, que é um evento separado só para cuidado clínico, cuidados de fisioterapia, cuidados de nutrição. Então, tem um evento só de clinical, de cuidados clínicos, digamos assim, de maneira geral, para o paciente. Seria interessante ter uma parte desse evento, né? Porque termina que essa parte de pesquisa básica é muito, até para quem está na bancada, assim, para quem pesquisa a fundo a fisiopatologia da doença, a base da doença, né? Eu mesmo me interesso mais pela parte dos clinical trials, dos ensaios clínicos, né? Que eu acho que foi o mais alto do evento aí, né? No primeiro dia foram as 3 palestras sobre os ensaios clínicos aí, sobre os desfechos, todos estudos de fase 3, né? Que já tem resultados bem finalizados. E no segundo dia, e hoje, falando mais um pouco dos oligonucleotídeos e dos resultados finais, assim, né, da fase 3 do Toffersen, né, que realmente tem mostrado resultados. Eu não sei se você já quer que eu pontue aqui, mas eu tinha feito algumas anotações sobre os ensaios clínicos que eles falaram no primeiro dia, né? Eu quero que você fale, eu posso fechar aqui meu microfone e pedir para a doutora Karina participar e vocês conversam um pouquinho. Eu só queria fazer uma parte que nos outros anos que nós fomos no evento, estava falando isso com a Alessandra aí no comecinho, antes de vocês entrarem, realmente o evento não era só de pesquisa clínica e pesquisa básica e clinical trials. Ele era assim, são normalmente são 3 dias de evento. Tem uma primeira aula magna, que aqui no caso foi a primeira aqui falando dos
inflamatórios, né? E logo depois eles dividem em 3 salas. A primeira sala é uma sala de pesquisa básica e 2 salas de medicamento ou vice-versa, dependendo da procura. Isso durante 2 dias. E no terceiro dia, aí fica uma sala de medicamento e 2 salas dos terapeutas. Então fica um dia inteiro, 2 salas para os terapeutas, uma de fono, uma de nutri, e aí vai invertendo, muito de cognição, de cuidados com a parte de psicólogos, mesmo cuidado com os cuidadores, tal. Então o terceiro dia é bem voltado para isso mesmo, o dia todo. Acontece que esse ano, é o que eu falei, primeiro o evento teve 4 horas por dia, contra 8 horas por dia do evento presencial, e segundo, enquanto lá você tem 3 salas acontecendo simultaneamente, aqui a gente teve uma sala só, né? Então foi uma sala de 4 horas contra 3 salas de 8 horas. Então o evento foi muito reduzido, muito menor, né? Então foi um formato muito, muito diferente do que nós estamos acostumados. A gente volta com um conteúdo muito maior do que teve dessa vez, né? Então, eu senti que dessa vez teve muito mais realmente pesquisa básica. A gente só ouviu falar aí, o pessoal estava brincando, né? Só de TDP 43, FU 78, C9 ORF 72, a gente só escutou isso, fenótipos, genótipos, né? Quer dizer, bem aquela coisa assim, você quase não... pouco que teve de pesquisa clínica, medicamentos que estão em fase 3, muito pouquinho, proporcional ao que se teve de pesquisa básica, então foi realmente diferente. Isso eu sei que para quem está nos ouvindo, para os pacientes, para os familiares, é um pouco frustrante, porque a gente sabe que a pesquisa básica, ela, apesar de ser extremamente importante, ela demora um pouco para chegar até uma pesquisa fase 3 lá na frente, né? Mas era isso só que eu queria falar. Eu estou saindo e deixo vocês conversarem um pouquinho, que eu acho que é o que as pessoas querem escutar. Até mais. Karina, eu não sei se você quer começar comentando sobre algum dos estudos, mas eu ia pontuar aqui os primeiros clinical trials que eles comentaram no primeiro dia do evento, né? O estudo de fase 3 do Levosimedan, o REFALS. Para quem não é médico aí, não é da área da saúde, o Levosimedan é um cardiotônico, digamos assim, é um medicamento utilizado para tratar insuficiência cardíaca, então ele melhora a contração muscular, e em modelos animais ele melhorava a contração diafragmática. Então esse estudo tinha por base o desfecho melhorar a função respiratória, assim. Resumidamente era isso. Ver se tinha algum desfecho na função respiratória dos pacientes. E depois aí do segmento, né, de 48 semanas de segmento, que dá 4 anos 4 anos, estou ficando doido. Dá quase 48 semanas dividido por 4. Me ajuda aí, Karina. Quanto tempo dá? De quantos meses de estudo? 4. 12, né? 12 meses de estudo, né? Depois de 12 meses de estudo, não teve o desfecho esperado, não teve diferença significativa entre o grupo tratado e não tratado com a droga, mostrando que nos pacientes com ela, essa droga não foi capaz de melhorar a função respiratória, né? Eu achava já um resultado meio esperado, porque essa droga ela é muito específica para o músculo cardíaco. Não sei se você comentar mais alguma coisa, Karina. O que chamou atenção também foi, assim, além da não eficácia, né? Mas também da quantidade de efeitos colaterais, né? Tem até um slide que foi utilizado que tinha uma organização, assim, né, da quantidade de pacientes que entraram, quantos permaneceram, o motivo que saíram. A gente via que muitos saíram, a maior parte saiu por efeito colateral também, então é uma medicação que a gente sabe que algumas pessoas insistem fora de pesquisa clínica, né, de tentar determinados medicamentos, mas é importante lembrar que são medicamentos e, portanto, têm alguns efeitos colaterais. E a gente vai continuar, assim, realmente querendo uma resposta em relação ao tratamento, né? A questão do Levosimedan, que eu acho que também foi uma opção de estudo, porque, na verdade, ele age num receptor e na ação de uma proteína que também funciona
como o Rodrigo falou, na parte respiratória, e que é o que mais traz, assim, a longo prazo, o impacto nesses pacientes, né? E a tentativa de ser uma medicação oral também, né? Então, acho que foi por isso que foi se pensado em pesquisar essa medicação, mas que, infelizmente, realmente não trouxe uma resposta positiva. Eu acho que a questão aí, Karina, é que é uma droga de ação primariamente muscular, né? Sim. Então não adianta muito a gente querer tratar uma doença de neurônio motor com uma droga que haja puramente no músculo, né? Sendo que a doença vai continuar progredindo, o neurônio motor vai continuar morrendo e o músculo precisa do neurônio motor, né? Talvez um dia, se a gente tiver uma droga efetiva para tratar o neurônio motor, associar uma droga muscular, que é hoje o que a gente vê em outras doenças, né? Aí você usa em associação, né? Uma droga que impede a degeneração do neurônio motor e, ao mesmo tempo, outra que atua no músculo, né? Na verdade, eu acho que a grande dificuldade na esclerose lateral amiotrófica é a questão da patogênese ser multifatorial, né? A gente tem várias frentes, então eu acho que também, além de você achar um medicamento que trate uma das vias da patogênese, você tem que ter um medicamento que haja em todas as frentes, né? Eu acho que isso é uma grande dificuldade também em relação à doença. E acho que por isso que tinham pesquisas básicas mesmo, muito molecular, né? Eu concordo com vocês nesse caso de que o congresso fica um pouco cansativo também, né? Quando você vê uma coisa muito molecular. Mas é que eu acho que é no intuito de realmente entender como a doença acontece, para que a gente possa, então, achar uma coisa direcionada, né? Para a causa, né? Se você sabe a causa, naturalmente você consegue desenvolver alguma coisa em relação ao tratamento. Então, eu acho que a esclerose lateral amiotrófica em si, ela tem essa dificuldade, de ser um mecanismo multifatorial e é difícil você achar uma medicação que atue em todas essas frentes, né? Agora vamos comentar outro estudo que eu acho que estava todo mundo ansioso, Karina, sobre ele, sobre o Neuron, né? Sobre as células mesenquimais aí, produtoras de fatores neurotróficos. Foi um estudo também em fase 3, né, randomizado, incluiu quase 190 pacientes, né, com aplicações intratecais aí do Neuron na semana 0, 8 e 16. E o endpoint primário do estudo, ou seja, o desfecho primário, era avaliar melhor, ou avaliar o declínio na escala funcional, não é, na ALS-FRS, e entre os dois grupos, né? Como foi o declínio na escala dos tratados e dos não tratados, né? E aí o que eles viram foi que realmente quando a gente analisava de maneira geral os pacientes tratados e não tratados, não havia uma diferença significativa de queda na escala, ou seja, quem tratava com o Neuron caía mais ou menos igual na escala de quem não tratava, mas quando eles fizeram uma análise de subgrupo, né, daqueles pacientes, só para quem não está familiarizado, essa é uma escala funcional, né, ALS, FRS, que é de esclerose lateral amiotrófica, Functional Ranking Scale, ela é uma escala que tem 50 pontos. Quanto mais ponto o paciente tem, melhor ele está. Quanto menos pontos, pior ele está. Então, conforme o paciente vai piorando, ele vai perdendo pontos nessa escala. E eles viram nesse estudo no RON, clinicamente, que aqueles pacientes que começaram o estudo com a escala melhor, com mais de 35 pontos, eles tiveram uma diferençazinha aí de queda. Ou seja, na análise de subgrupo, quando eles puxaram aqueles pacientes que começaram o tratamento com a escala funcional um pouco melhor, eles pareciam evoluir um pouco diferente em relação ao resto do grupo. Parecia que eles pioravam menos, por assim dizer. Mas, ao final, o desfecho em relação à insuficiência respiratória, o número de pacientes que entrou em insuficiência respiratória foi praticamente igual no grupo tratado e não tratado. Mas o que é mais interessante é que, do ponto de vista de biomarcadores, ou seja, de resposta, de substâncias que a gente consegue dosar e medir o grau de neurodegeneração, entre eles o neurofilamento, né? Quanto mais neurônio motor está morrendo, mais neurofilamento cai no líquido. Eles viram que a queda de neurofilamento era muito importante. No grupo que tratava com o Neuron, parava de cair neurofilamento, ou seja, dava a entender que estava diminuindo a neurodegeneração, no ponto que no grupo não tratado continuava
muito alto o nível de neurofilamento, né? Então, parece que bioquimicamente, que a nível molecular alguma coisa estava acontecendo, mas que clinicamente a gente não teve muita resposta, talvez por isso que a Karina falou, porque a gente tem várias vias, vários mecanismos envolvidos na neurodegeneração, e a gente estava atuando aí em algum braço desses daí, mas não quebrando a via toda, né? Esse fato dos pacientes do subgrupo com a melhor escala funcional ao início do tratamento ter tido uma resposta um pouco melhor, realmente já chama atenção para uma coisa que eu tenho visto em toda doença neurodegenerativa, né? O futuro vai ser o tratamento precoce, né? O tratamento de preferência na fase até pré-sintomática, esse vai ser o futuro. E para isso a gente precisa ter diagnóstico precoce numa fase pré-sintomática. Karina, me complementa aí, senão eu fico falando. Não, tá ótimo, tá guiando bem a conversa. Na verdade, eu acho que é mais ou menos, acaba sendo uma repetição, né? É a tentativa de achar uma medicação, e o que eu acho que é positivo, né? Então, assim, quem sabe um dia a gente consiga associar, de repente, né? Associar mecanismos. Eu acho que vai ser difícil achar uma medicação que haja em todas essas vias. Eu acho que isso... Eu gosto de ser otimista, assim, eu acho que a gente vai chegar perto aí de achar um medicamento, mas eu acho que é difícil você achar uma coisa que atue em todas essas vias, né? E o que eu acho, na verdade, que eu não falei no início, mas aproveitando a oportunidade, o tratamento continua sendo a equipe multidisciplinar ajudando na nutrição. Lá no hospital, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ter uma equipe assim bem formada, e a gente vê o quanto que a gente consegue ajudar de maneira em questões de qualidade de vida, tanto do paciente quanto do cuidador, né? Mas eu acho que esse foi o que mais teve alguma resposta positiva do primeiro dia, de todos esses que o Rodrigo ainda vai falar do seguinte, que chegou mais perto, né? Teve uma resposta, vamos dizer assim, bioquímica, né? Uma resposta ali de marcador, mas a resposta clínica a gente não observou realmente. É uma pena que eu tinha até conversado antes com o Mário Emílio, que é nosso parceiro lá da minha terra, e ele tinha visto vários relatos de pacientes relatando melhor, inclusive, né? Pacientes que estavam no estudo no ROM, mas realmente esses pacientes a gente tinha nem como saber se eles estavam no braço placebo ou no braço controle, né? Tiveram efeitos colaterais, que a gente até comentou no grupo, né? Muita cefaleia, pós-punção, dor lombar. Pode ser ruim esse efeito, mas se a droga fosse eficaz, do ponto de vista de estabilizar a doença completamente, seriam efeitos bem toleráveis, né? Que são efeitos, por exemplo, que a gente vai comentar que vai ter no TOF, assim, né? Falando do último trial, do dia lá, do primeiro dia, que foi aquela associação do fenilbutirato com o ácido lá, taurusordiol, que é uma associação, digamos assim, que melhora o estresse oxidativo e atenua a morte neuronal, que eles usaram uma sigla lá para o medicamento, né? AMX0035. E avaliaram a eficácia também desse estudo, dessa droga aí, dessa associação desses dois fármacos, no estudo de fase 3 também, randomizado, com um grupo placebo, um grupo controle, e também o resultado era o declínio na escala funcional, na LS-FRS. Essa escala sempre vai ser o padrão, aqui a gente sempre vai falar dela, porque é a escala funcional padrão para avaliar o declínio nos pacientes com ela. E realmente teve uma discreta diferença aí de queda de 1,2 pontos ao mês no grupo tratado com a associação em relação a 1,65 pontos por mês no grupo placebo. Mas você observa que o paciente continua piorando, né? 1 ponto, 1,5 ponto todo mês, ele continua piorando. Talvez aqui seja um efeito muito parecido com o do Riluzol, que é o que a gente já tem hoje em dia na prática, né? Deixar a evolução da doença um pouquinho mais lenta, mas a gente não muda definitivamente a história natural da doença, né? Para uma associação dessa que teve muito efeito gastrointestinal, né? Efeito colateral do abdominal, cólica, diarreia, a gente esperaria uma eficácia maior
E comenta aí, Karina, o que é que você achou desse estudo? Ele já está até publicado, saiu no Neurologist, se eu não me engano. Uhum, uhum. É, assim, mais uma tentativa. E aí a gente já vê esse comportamento da associação, né? De a gente ter que ver mais de uma frente ao mesmo tempo, né? E, assim, mas eu acho que não traz uma vantagem significativa em relação até mesmo o Riluzol, que alguns pacientes até optam por não tomar, exatamente pelos efeitos colaterais e também a alteração hepática que a gente vê. Então, eu acho que a gente, do primeiro dia, eu acho que a gente não saiu com nenhuma resposta assim, efetiva, né, em relação a tratamento. Vamos ver, que o Rodrigo vai puxar aí do segundo dia. Eu acho que agora eu quero falar um pouco da parte genética, né, que eu acho que é onde a gente efetivamente tem tratamentos eficazes, né? Se falou muito sobre oligonucleotídeos, né, Karina? Já estão em uso na prática neurológica, né? Eu tenho bastante experiência com nusinersen, para atrofia muscular espinhal. Agora a gente está tendo mais também experiência com tratamento da amiloidose familiar. Você pensar que eram todas doenças degenerativas, fatais, que levavam ao óbito em anos, muito semelhantes a ela, né? Só que elas tinham uma causa bem determinada, né? Eram doenças de herança autossômica ou dominante ou recessiva, doenças monogênicas. A gente tinha um gene muito bem identificado. Alvo, né? E a gente fez foi isso, né? Se pesquisou um oligonucleotídeo, se desenhou um oligonucleotídeo que age naquele gene, ou inibe ou aumenta a expressão daquela proteína que ou está deficiente ou está em excesso, né? E age muito bem, não é? Na amiotrofia espinhal a gente mudou a história natural da doença. Na amiloidose familiar, para quem não sabe, era uma doença que o único tratamento era o transplante hepático, você trocava uma doença por outra. E hoje, com um medicamento, você consegue tratar e bloquear efetivamente a progressão da doença que levava a paralisia e cardiomiopatia, né? E na ELA parece que a gente está vendo isso primeiro também com os quadros genéticos de herança monogênica, e eu acho que o primeiro deles aí é o Tofersen, que é o oligonucleotídeo cujo alvo é a SOD1. Para quem não sabe, essa SOD1 é a superóxido desmutase 1, que é uma proteína que está hiperexpressa nos casos de ELA familiar relacionado a esse gene, e que o alvo aí do oligonucleotídeo é silenciar, bloquear a produção dessa proteína que hiperexpressa, ela é tóxica, ela aumenta o estresse oxidativo e leva à degeneração e morte neuronal. E não me surpreendeu que os resultados tenham sido positivos, porque nesse caso a gente tem uma base muito conhecida, né? Tem um alvo, tem uma... A única pena é que o número de pacientes com o SOD1, principalmente aqui no Brasil, seja tão pequeno, né? Mas eu acho que é uma esperança, né, para as outras mutações, né, para desenvolvimento do mesmo mecanismo para os outros alvos, né? Acho que sim, né? Eu acho que até para quem imagina que uma das bases fisiopatológicas da ELA é o aumento da expressão da SOD, mesmo sem haver uma mutação, acho que no futuro pode-se até tentar para as formas esporádicas, né? O uso claro, em estudo, né? E os estudos avaliarem. Mas eu acho que, assim, os estudos do Tofersen de fase 3, já na fase 1, 2, mostraram resultados em biomarcadores, né? Em diminuir a produção da sódia, diminuir a lesão neuronal com queda dos neurofilamentos. E clinicamente, né, mostrou-se muito eficaz em relação também, novamente, à escala funcional da ELA, com uma brutal diferença em quem usou e em quem não usou, né? Quer comentar mais alguma coisa, Karina, sobre o Tofersen? Em relação ao segundo dia, eu acho que a grande notícia, né, realmente foi essa. Eu acho que vai ser por aí mesmo. O que a gente vai começar vai ser pelas formas familiares, porque é isso, já tem uma coisa mais, um mecanismo mais conhecido, né? Tem uma origem já mais conhecida para a gente, para que a gente possa atuar contra ela. A esclerose lateral amiotrófica esporádica tem esse complicador, né? Da gente não ter um alvo específico. Mas achei que o segundo dia foi um dia mais otimista para a gente. O time da Biogen já está todo preparado, inclusive aqui no Brasil. Então, acredito que agora, em 2021, a gente vai ter a primeira terapia aí
para ela familiar aprovada para uso, inicialmente só para as formas familiares relacionadas à mutação da SOD1, porque, como eu falei, é uma terapia focada, guiada a gene específica. Né? Os efeitos colaterais mais comuns são os efeitos colaterais de uma punção intratecal, de uma punção lombar, para retirar o líquor lá, injetar o medicamento, que é dor de cabeça e punção lombar, que, novamente, eu repito, perto do benefício que essa droga traz, assim, isso é uma coisa É uma tolerável. complicação autolimitada, né? Uma coisa que a gente consegue dar uma volta, né? A gente consegue, de alguma maneira, aliviar, né, o paciente. Acho que o grande impacto é realmente achar alguma coisa que melhore a longo prazo a evolução da doença, né? E vamos ver o que é que se já aprova logo, né, no FDA. Eu acho que já foi submetido, já deve sair no máximo no começo do ano que vem, e logo mais aqui na Anvisa, né? Vai ser a primeira terapia que vai mudar aí a história natural de uma ela familiar. E o próximo passo é o C9orf72, que também se falou muito, né? Mas o estudo ainda não está tão avançado quanto o do TOF, mas vai ser uma droga que vai funcionar de maneira bastante similar, um oligonucleotídeo que vai silenciar aí a função tóxica da expansão do cromossomo 9, que a gente fala para o C9orf72. Então, esse é o futuro, né? Eu acho que o próximo passo, o TOF sendo aprovado, é a Biogen ter coragem de estabelecer um estudo aí, patrocinar um estudo para formas esporádicas, né? Pelo menos a gente ver se vai ter ou não alguma eficácia. Eu acho que a indústria tem que bancar isso, né? Com Porque certeza. Uhum. só quem tem a sair ganhando são os pacientes, né? Não sei, Karina, quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que os principais pontos que eu tinha para falar sobre os ensaios Não, clínicos com eram certeza. esses. Acho que você resumiu bem e, assim, o segundo dia foi um dia mais otimista para a gente. Eu acho que vai sair através desse caminho mesmo, começando primeiro pela ela familiar e acho que um pouco do que a gente vai observar na ela familiar trazer para ela esporádica. Acho que o caminho vai ser por aí mesmo. Pelos oligonucleotídeos antissense, a gente já está tendo alguma experiência, mesmo que não com a mesma, né, medicação, mas com os pacientes com atrofia muscular espinhal, principalmente, né? E que os efeitos colaterais não são efeitos tão maléficos, né? Vamos dizer assim, que a gente tenha medo de fazer, de investir nesse tratamento. Com certeza. Jorge, se quiser abrir o microfone, quiser comentar alguma coisa de hoje, que eu não consegui acompanhar tudo de hoje, eu só vi uma aula só. Hoje foi até mais em relação à demência frontotemporal, né, as alterações comportamentais, cognitivas, né, o que eu acompanhei boa parte do dia de hoje, foi mais em relação a isso, né, Jorge? Foi isso, e falou um pouco sobre o Covid. Eu gostaria que a Alessandra entrasse um pouco nessa conversa, porque ela teve uma grande experiência aí nessa pandemia, no atendimento com os pacientes de Covid, inclusive os pacientes de ela também. Ale, por favor. Deixa eu botar. Então, eu achei que esse momento foi, como eu falei, foi um momento muito bacana, e até a doutora Karina falou e a Adriana também falou maravilhosamente sobre a utilização da tecnologia que, querendo ou não, a pandemia nos trouxe. Só que tem um grande problema, né? E quem trabalha com paciente da UNB, e os pacientes sumiram. Então, eles não estão indo, a gente não está conseguindo acompanhar, né? Parou totalmente, agora que eles estão começando a voltar. E isso foi um complicador, até como eu falei, que foi o que refletiu. O que a gente está vivendo hoje foi o que o mundo todo viveu, né?
cadeira de rodas, as pessoas me visitavam, e de repente eu não ando mais na cadeira de rodas, eu não vou mais para lugar nenhum, né? Quer dizer, isso aconteceu com todo mundo, você imagina, com idoso, mas para o paciente de esclerose lateral amiotrófica, realmente foi um complicador muito grande. Então, eu acho que 2021 está aí, a gente tem que pensar como é que nós vamos retomar isso. Eu tenho mesmo vários pacientes que já estariam na hora de fazer a gastrostomia de forma precoce, eles não fizeram, eles não estão sendo acompanhados, e isso é muito complicado, né? Então, a Covid, ela trouxe isso, e está sendo um momento muito difícil para nós profissionais e para os pacientes. Mas eu acho que é importante frisar isso. Assim, eu estou na linha de frente mesmo, eu estou atendo muito Covid, eu estou na UTI, mas nós descobrimos, e a comunidade, quem trabalha com a Covid, descobriu que a proteção é tudo. Então, se você usa um bom EPI, se você se protege, se você... Você vê, minhas profissionais do hospital, ninguém pegou Covid. Por quê? Porque estão todas muito preparadas. Então, que os pacientes, né, que a gente consiga criar uma comunidade consciente disso, de que é importante, que nós sabemos que nós vamos ter um período ainda para conviver com isso. E a opção é, você vai esperar ter uma infecção respiratória, você vai, ou nós vamos correr para fazer de forma precoce. Então, eu notei muito isso, né? Que pacientes não usando ventilação não invasiva, que não usaram ventilação, que não fizeram gastrostomia, que não fizeram nada, porque não tiveram o contato. Eu acho que vocês devem ter visto isso hoje nessas palestras de hoje, né? Mas foi uma coisa que realmente me chamou a atenção e que eu acho que vale a pena, né, reforçar isso para a equipe, para os pacientes e para os cuidadores. Que, né, Acho que é muito importante isso que você está falando, Alessandra, porque, assim, é claro que a situação ainda é grave, né? A gente ainda tem que ter muito cuidado, a gente tem que ficar atento, mas a gente teve uma experiência com essa primeira situação, né? Eu acho que as equipes se adaptaram, né? Não é que você vai esquecer todo o aprendizado, você não vai sair sem os cuidados que devem ser tomados. Mas a gente aprendeu uma lição com essa primeira onda, né? Que teve muitas pessoas às custas, né, de muitas vidas perdidas, mas eu acho que a gente tem uma lição e a gente conseguiu se adaptar de alguma maneira. E a gente não pode também sair daquele limite assim, consenso, né? Eu até, falando de uma coisa muito mais comum, eu escutei um cardiologista falando, né, que durante o período da pandemia, ainda está acontecendo, mas naquela fase mais aguda, que as pessoas estavam morrendo muito mais de infarto em casa, porque estavam com sintoma, estavam com dor precordial, mas tinham medo de ir à emergência, né? Então, eu acho que a gente tem que ter acalmar os nossos pacientes, né, os familiares que estão aí. Isso foi muito importante você abordar, que a equipe, em prol do paciente, a equipe está se adaptando, a equipe está traçando mecanismos que possam ainda dar um cuidado seguro, mesmo que nessa situação triste que a gente está passando, a gente está se adaptando para isso, né? Então, eu queria só ressaltar isso, porque eu acho que é muito importante a gente não ter pânico, né? A gente não abandonar o tratamento, continuar com a equipe, continuar seguindo as recomendações e tentar, de alguma maneira, ir voltando àquilo que é a recomendação de continuar se tratando. Obrigada até por trazer isso aí, que eu acho que é importante os pacientes saberem a nossa visão também disso. Né, Karina, que alguns procedimentos não são eletivos, né? Assim, são eletivos entre aspas, né? Uma gastrostomia num paciente que está aspirando já, que perdeu muito peso, isso não é um procedimento eletivo que pode esperar, né? Então, ele tem que fazer esse procedimento o quanto antes, não pode ser adiado. E, assim, muitos hospitais estão tomando muitos cuidados, né? Criaram fluxos de setores COVID, não COVID, o paciente faz testagem de PCR antes de fazer o procedimento, ou seja, vai para uma aula onde estão todos os pacientes testados, né? Eu tive muita experiência com pacientes que precisavam manter procedimentos nos hospitais privados e funcionou muito bem.
É que no serviço público fica mais complicado, né? Mas, assim, tem que botar na cabeça que uma gastrostomia num paciente com ela, quando ela está indicada, ela não é mais um procedimento eletivo, não dá para esperar, né? Uma questão que eu vi, né, também de numa das palestras, e que já que a gente está aqui com uma oportunidade de discutir com uma equipe multidisciplinar, uma das aulas de hoje, né, que foi do tema do Covid, falando sobre o desenvolvimento de aplicativos, né, se a gente pode dizer assim, de cuidados multidisciplinares. Como é que vocês acham que isso pode ser desenvolvido? Porque eu, como neurologista, eu acho que o Rodrigo também deve ter essa visão. A gente tem que pegar no paciente, né? A gente tem umas coisas em que a gente tem que avaliar que não dá para avaliar. Eu até, na época auge, assim, da primeira onda, eu fiz muita consulta online, porque, assim, eu não queria deixar meu paciente desassistido, mas a gente fica numa limitação importante, né? E como é que é essa visão aí? Como é que vocês acham que vai ser esse desenvolvimento, né? Essa adaptação ao mundo virtual, vamos dizer assim, no cuidado multidisciplinar? Como é que é a visão de vocês? Então, Karina, de fato, isso vindo a ter Covid, né, estar em pandemia, aconteceu de realmente a gente ter que mudar a forma de ter assistência do paciente, né? E aí, trazendo para o ambiente hospitalar, por exemplo, até mesmo no ambiente hospitalar, a equipe interdisciplinar, em algum momento, pelos conselhos, foi permitido, igual a parte da nutrição, da gente fazer remotamente, né? E aí, eu também, como profissional, eu tenho essa necessidade de pegar, né? Às vezes a gente está paciente com ela, muitas vezes não movimenta os membros e fica inchado. E às vezes numa consulta online a gente não consegue ter essa visão de quanto está inchado, ou isso pode passar desapercebido, né? Mas, de fato, isso pode nos auxiliar em um segmento de cuidado, né? Então, assim, aquele paciente, que é o que a gente já faz na associação também, de abordar aquele paciente lá na ponta, que não tem condição de ter o acesso presencial, né? Então, assim, a gente faz isso muito hoje e já tem até protocolos a nível de sarcopenia, né? Feitos no exterior, com estudos, mostrando esses pacientes e desenvolvendo para que a gente faça esses diagnósticos remotamente. Então, assim, é claro que é preferível presencialmente, a nível da minha opinião, mas eu acho que o remoto nos ajuda muito e a gente é aquilo que eu falei, a gente já fazia. A gente só vai usar com uma maior quantidade agora, eu acho, né? E vai ter isso como um plano B, né? Quando acho que essa pandemia passar, né? A gente vai voltar a fazer mais presencial, se Deus quiser. Mas é um plano B, que a gente vai ter aí, né? Mais adaptação, os profissionais adaptados para ter um olhar a nível online, né? Então, assim, é a minha percepção, é o que eu vejo, né? Porque atualmente também, esse período, porque meu conselho de nutrição não me permitia fazer uma primeira consulta, em épocas sem ser pandemia, a primeira consulta online. Isso me permitiu abordar de primeira consulta online outros pacientes que não tinham um profissional. Então, de certa forma, isso ajudou também, né? Tem seus prós e contras aí, é o que eu avalio, né? Eu também percebi muito isso, assim, eu nunca tinha feito, né? Para mim foi completamente novo também, eu nunca tinha feito, porque principalmente nós da fisioterapia respiratória, a gente muda parâmetro de respirador, a gente ensina o cuidador a fazer o exame, a gente pega, né? Então, assim, é muito complicado. Eu realmente tive também alguns pacientes, e aí eu contei muito com o apoio do familiar. O familiar me ajudou, né? Eu ensinei, eu fiz, olha, pega assim, faz assim. E aí foi a forma que a gente conseguiu de manter essa capacidade. Agora, em relação aos aplicativos, eu acho que eles são sensacionais. Eu acho que a gente precisa, assim, de ter algumas coisas, como esse que a Adriana falou, do acelerômetro, quer dizer, a pessoa parou de andar, isso começou a diminuir os passos, né? E a voz. Então, eu acho que ter esses aplicativos vai nos ajudar muito.
Fora que, como a Jennifer falou, querendo ou não, o nosso trabalho da associação já é online. Não é online, é pelo telefone. Não, filma o respirador, muda esse parâmetro. Eu vou te ensinar como é que mexe. Tira para lá. Tira. Pô, esse povo é louco, né? Mudar parâmetro de respirador do paciente lá no Nordeste e eu lá em Goiânia. Mas, assim, isso é o que a gente já vivia. E agora, como a Jennifer falou, a nossa sociedade, né, também, o meu conselho, também permitiu isso. Então, a gente tem feito e está sendo muito bacana, para a gente estar chegando em alguns pacientes que não, né, não chegavam, mas não é a mesma coisa, não adianta. Né? A gente vai precisar, em alguns momentos, estar com eles. Né? E aí talvez pode ser até mais espaçado, mas a gente vai ter que estar com eles em alguns momentos. Porque eu não sei na experiência de vocês, porque como eu sou fisioterapeuta respiratório, a Covid me demandou demais, né? Eu já trabalho há muitos anos com respiratório, então eu precisei me dedicar à Covid. E o trabalho da Covid é muito diferente de um trabalho de um paciente progressivo, porque eu falo que a Covid, o paciente está certo, mas ela é uma doença que quem sai, né? Ela é limitada, ela melhora. Em algum momento ela melhora. Né? Então a gente consegue tratar esse paciente de forma remota e ele melhora. Agora, não, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença que ela progride e a gente tem que estar pronta para acompanhar toda a progressão e dar suporte em cada progressão que ela tem, né? Então, essa foi a grande... para mim, foi uma coisa muito, muito louca, assim, muitos anos trabalhando com esclerose lateral. Esclerose lateral, de repente, vem a Covid, que, meu Deus, agora eu tenho que me dedicar a isso. Então, assim, mas eu acho que isso vai nos ajudar muito com esses aplicativos. E que tomara que eles tenham, né? Que apareça mais tecnologia para nós, para a gente utilizar. Vai ser muito bacana. Era isso. Jorge? Eu acho que, só para complementar a visão de quem não é da área de saúde, mas eu acho que isso veio e não volta nunca mais. Claro que vai diminuir pós-pandemia, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida também que, como vocês falaram, pôr a mão no paciente, né? Auscultar, ver batimento cardíaco, tirar pressão, ver se ele tem hiperreflexia, tudo isso é super importante, mas a telemedicina, eu participei de uma live, de um meeting com o presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, e ele falou que realmente era a regularização de vários conselhos pela telemedicina e telesaúde é uma coisa que era uma briga antiga deles para ver isso, e o crescimento foi assim exponencial agora, né? E realmente eles têm certeza que é uma coisa que veio para ficar, é uma coisa que já era presente em muitos outros países. E a gente na associação, é o que eles falaram, a gente vive isso, né? Nós atendemos pacientes no interior do Acre, nós passamos por situações agora aqui no Amapá, com essa crise elétrica terrível. Então, assim, a gente tem casos que o que você vai fazer? Como é que nós fazíamos antes? A gente tinha que... Era surreal. Agora você tem uma coisa mais certa. Então, assim, não é o ideal? Não, não é. Eu acho que quando você pode fazer presencial, é muito melhor. Mas, infelizmente, no nosso país, que é um país realmente de dimensão continental, onde você não tem especialistas que entendam de certa... Estamos falando, no nosso caso especificamente, esclerose lateral amiotrófica, uma doença do neurônio motor, que você não tem fisioterapeuta, nutricionista, fono, nem psicólogo, você não tem TO, pessoas que você não tem profissionais que entendam desta patologia em cidades pequenas, no interior, não tem em todos os estados, você não tem neurologistas que também entendam e consigam tratar essa doença, você abre uma porta de que os profissionais que conheçam a doença, que entendam, podem atender os pacientes que estão mais distantes. Então, eu acho que isso é uma bênção, né?
Então, não acho que tem que virar regra, né? A pessoa que está aqui em São Paulo, que está no Rio, que pode ser atendida presencialmente por vocês, ótimo. Agora, aquele cara que mora em Roraima, em Rondônia, no interior, e que antes tinha que se deslocar, muitas vezes, ali, doutor Rodrigo, para Natal, era o lugar mais próximo que tinha um centro com alguém que entendia de esclerose lateral amiotrófica, que eram, acho que 1.000, 2.000, 2.500 quilômetros de lá, um paciente, às vezes, avançado para passar por um especialista. Hoje, ele não precisa passar por isso. Tem jeitos mais simples de ser atendido. Então, eu acho que, nesse sentido, é muito bom, né? E uma outra coisa que eu queria falar, teve uma pesquisa que foi apresentada, que eu acho que vem a calhar falar dela um pouco, que é... Cadê? Deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidinho, sem atrapalhar vocês. Caramba. O poder do registro de pacientes de esclerose lateral amiotrófica na idade da medicina personalizada. Eu acho isso muito interessante, falar nisso, porque, se Deus quiser, em fevereiro de 2021, o Brasil está iniciando o primeiro registro nacional de esclerose lateral amiotrófica. O Brasil nunca teve um registro de esclerose lateral amiotrófica, né? Eu não sei com as palavras corretas explicar o que é um registro, mas é um estudo epidemiológico onde os pacientes são catalogados. Acho que vocês podiam falar um pouquinho melhor, doutora Karina, doutor Rodrigo, o que é o registro de uma doença e o quanto isso pode ajudar para esse tipo de medicina que vem pela frente. Se vocês puderem falar uns 2, 3 minutinhos para a gente encerrar, eu acho que seria a última coisa que eu acho que é importante para a gente explicar, porque a gente vai começar o registro. É uma ação da Academia Brasileira de Neurologia, junto com o Ministério da Saúde, e vocês vão ter que colaborar com o registro, mas as associações também vão ter uma parte muito importante, porque, por exemplo, nós temos hoje 26 mil pessoas no nosso grupo do Facebook. Dessas 26 mil pessoas, em torno de 23 mil são pacientes ou familiares, né? Então, a gente acredita, não dá para ter um número certo, que nós tenhamos aí entre 2.500 famílias ou pessoas, pacientes ou famílias dentro do grupo. Então, essas pessoas respondendo, nós já temos o formulário, que é o formulário para o paciente responder. Então, é muito importante que esse registro, a participação dos pacientes nesse registro, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho só sobre isso para a gente poder encerrar hoje essa live, tá bom? Eu tinha comentado com o Marimílio sobre o registro, Jorge, ele tinha me falado que estava bem avançado, né? Realmente estava em vias de se iniciar aí, com a colaboração de centros, né, no Brasil e das associações de pacientes, que tem um papel fundamental. Para quem não tem noção, só para os pacientes familiares, o registro é super importante para a gente poder mapear a doença no Brasil, saber quantos pacientes tem em cada região e poder montar, né, uma linha de atenção melhor, poder fazer uma programação, né, isso para embasar o Ministério no Ministério da Saúde no atendimento aí nas necessidades desses pacientes, que com certeza a doença é subdimensionada, né? A nossa incidência aqui, a prevalência no Brasil é muito subdimensionada. Então, contem espero que a Procura divulgue bem isso, né? E quando que o Jorge ou qualquer pessoa da Procura pedir para entrar, colaborar com o registro, vai ser necessária a colaboração dos familiares e dos médicos também que atendem os pacientes, né? O registro é um... Eu estou com áudio... achei que eu estava com o áudio desligado. O registro ajuda a gente a ter uma visão epidemiológica, né, e sociodemográfica da doença. Então, a distribuição regional, o perfil
fenotípico, né, de sintomas que os pacientes apresentam, ajuda a gente a entender a necessidade de recursos que cada região, por exemplo, precisa de atenção. Então, é a base para muitas outras conquistas, se é que a gente pode dizer assim, né? De tratamento e de acompanhamento. Qual região precisa de maior atenção? Qual região precisa de maior recurso? Então, a gente só consegue fazer isso, a gente só consegue se reorganizar no sentido de cuidado e investimento e atenção se a gente tiver uma base catalogada do perfil da doença aqui no nosso país. Então, eu acho que essa participação é fundamental, vai ajudar a gente a conhecer melhor a doença no nosso país, né? Então, me chamou até a atenção, assim, no Congresso, que a gente vê que muitos países têm dados objetivos em relação à doença no seu país, né? E a gente precisa ter isso aqui também. Eu acho que a gente está se especializando, as equipes estão se aprimorando e eu acho que a gente tem condição aqui de fazer de trazer um bom retorno para os nossos pacientes, mas a gente precisa se organizar, né, para que a gente possa fazer uma coisa direcionada. E o início dessa organização a gente chama, né, de banco de dados. A gente tem que ter um banco de dados para a gente poder traçar as estratégias, né? É como se a gente estivesse indo às cegas. A gente está tentando fazer por fazer. Mas o que a gente quer seguir? Aonde que a gente pode investir melhor a nossa atenção, né? Então, esse registro é fundamental porque vai organizar as medidas de saúde que a gente tem que aprimorar. Perfeito. E só complementando o que uma tecla que você bateu desde o começo, desde o primeiro simpósio que nós fomos, né, Ale? Desde o primeiro simpósio, uma coisa que a gente vê vários trabalhos que o que mais tem de efetivo no aumento da sobrevida do paciente, na qualidade de vida do paciente, tratamento de equipe interdisciplinar, início de ventilação precoce, início de gastrostomia precoce, todas essas coisas que a gente já vem falando isso aqui na Procura há muitos anos, né? A Lei, Jennifer, a gente sempre fala, paciente que às vezes acaba tendo uma perda de peso muito grande, faz uma gastrostomia quando está super emagrecido, debilitado, já com uma ventilação, uma CVF muito baixa, acaba sendo um problema muito sério. Paciente que tem problema para usar, ou às vezes para conseguir um BiPAP, ou que não se adapta, acaba não usando a ventilação, demora muito para usar, também acaba sendo um problema. Os pacientes que têm um bom acompanhamento multidisciplinar ou interdisciplinar, com uma equipe especializada, que aderem ao tratamento, que fazem a gastrostomia no momento indicado, correto, que iniciam a ventilação precocemente, nós vimos já, eu acho que dezenas de trabalhos, né, desde o primeiro simpósio que nós fomos, mostrando que esses são os pacientes que têm maior sobrevida, maior qualidade de vida, isso mais do que qualquer medicamento que apareceu até hoje, Riluzol, Edaravone, qualquer medicamento que tenha até hoje aprovado. Tomara que o Tofersen ou que apareçam outros medicamentos que venham fazer diferença e fazer um curso diferente da doença, mas do que nós temos até hoje, a gente sabe que isso é o que mais faz diferença para os pacientes. O Jorge, só aproveitando para a gente, não vou delongar muito, mas assim, eu acho que acaba sendo uma angústia de todo mundo, porque apesar da gente reforçar sempre muito isso, né, dessa importância, a gente ainda se depara com situações assim que não deveriam acontecer, né? E aí a gente orienta o paciente de uma forma, a gente pega outro profissional que está mais perto, que orienta de outro jeito, o paciente fica confuso e aí acaba desistindo porque ele não quer, ele já não confia. E isso é uma angústia mesmo da gente, né, de profissional, porque a gente sabe como que é o caminho e vem outros que não sabem, fala de outro paciente fica confuso. Então, assim,
É um trabalho de formiguinha ainda hoje, né? Apesar de tantos trabalhos, infelizmente. Por isso que a gente precisa fazer muita capacitação, muito curso, porque nós temos as equipes que nós sabemos o que é necessário, né? Mas tem muita gente Brasil afora aí que ainda não sabe. Por isso que nós precisamos bater de porta em porta aí, capacitar muita gente aí que precisa ser capacitado, né? Então, vamos que vamos. Bem, se alguém quiser falar mais alguma coisa, se não, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, pelas informações, e vamos ver se a gente consegue, quem sabe em fevereiro aí, até lá vocês já se debruçaram aí em todos esses, acho que quase 1000 posters que tem ali, e mais as palestras todas, quem sabe a gente consegue destrinchar algum material, alguns slides aí para apresentar para o pessoal com mais calma. Tá bom? Tá certo. Tá ótimo. Obrigada pela participação aí também. Foi importante ver as diferentes visões aí também do que foi esse congresso. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado, doutora Karina. Obrigado, Jennifer. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigada, gente. Obrigado, Adriano. Obrigado a todos. Obrigada, Jorge. Tomara que o ano que vem, né? Nós vamos congelar lá na Suécia. Ai, meu Deus! Suíça! Ah, na Suíça! Meu Deus do céu! Então tá bom. Até. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.